Questão 25. O assunto na aula de biologia era a evolução do homem. Foi apresentada aos alunos uma árvore filogenética, igual à mostrada na ilustração, que relacionava primatas atuais e seus ancestrais. Vamos olhar com calma essa árvore filogenética. Então, temos aqui uma árvore filogenética, que é basicamente um diagrama que mostra a evolução entre organismos. À esquerda desse diagrama, nós temos a contagem do tempo. Essa contagem do tempo se dá na ordem de milhões de anos. Na parte inferior, inicia-se a contagem a 50 milhões de anos antes, que vai até o tempo zero. Tempo zero seriam os dias de hoje. E na parte de baixo desse diagrama, tem-se um organismo ancestral que vai dar origem a todos os animais representados acima. É como se fosse uma árvore. Perceba, na parte embaixo temos um ancestral em comum, que seria o tronco dessa árvore. A partir desse tronco vai se ramificando de forma a termos as espécies representadas no topo, esses galhos acima dessa árvore. Agora, voltando à questão. Quando observamos esse gráfico, entende-se algumas coisas. Tinha um organismo ancestral e, com o passar do tempo, eles foram se transformando até termos as espécies acima. Agora, como que essa transformação, vamos chamar assim, ela acontece? Vamos imaginar um animal, um organismo hipotético, e ocorre uma transformação, uma pequena transformação nesse organismo. Essa pequena transformação, ela pode ser favorável ou ela pode ser desfavorável. Se for favorável, naquele ambiente em que esse organismo esteja convivendo, vivendo, esse organismo, esse animal tem maior chance de sobreviver e de se reproduzir, passar essa modificação, essa transformação adquirida aos seus descendentes. Nós estamos falando basicamente de darwinismo para poder explicar essa árvore filogenética. Então, esse é o cara, Charles Darwin, e na teoria da evolução, ela tem essa ideia básica, a ideia de seleção natural. Mas como que isso acontece? Pequenas variações casuais, que elas podem aparecer nos organismos, os animais, no caso, elas melhoram a sobrevivência. Esse animal que sobrevive, ele tem maior chance de reproduzir e passar essa herança adquirida a seus descendentes. Como eu falei antes, é importante ressaltar que o ambiente em que esse animal ou esse organismo está influencia muito essa seleção. Esses conceitos, o Darwin ele adquiriu ou elaborou ou trabalhou essas ideias quando ele era naturalista a bordo do navio Beagle. Ele fez uma viagem de 5 anos que nesse mapa está mostrando a rota em que ele percorreu. Inclusive, Charles Darwin ele esteve no Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, e ao estar em diferentes locais, ele pôde estudar vegetações diferentes, fauna, flora, e com esse trabalho de campo, vamos chamar assim, ele conseguiu dados para poder publicar o seu trabalho mais importante, que seria a origem das espécies. Esse é o trabalho. E é importante, dentre o que se propõe a afirmar nesse trabalho, é que
animais, eles têm uma ancestralidade em comum. E que a partir dessa ancestralidade, as espécies foram aparecendo, vamos chamar assim. É importante lembrar que Darwin ele não sabia nada do que seria DNA, outros trabalhos, outras formas de diferenciar uma espécie de outras foram acontecendo com o passar dos anos. Darwin tinha seu bloquinho de notas, anotações e a sua mente, e por observação ele deduziu que isso poderia acontecer. Era uma teoria que não tinha como provar naquele momento. Então, vamos voltar a essa árvore filogenética, que tem essa ideia de que tem um ancestral em comum e que, a partir dele, daria origem às espécies. Como aqui está representado, que seria os símios, orangotango, gorila, chimpanzé e homem. Tendo isso em mente, vamos à questão. Após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões, a saber, a primeira, os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão surgiram na Terra mais ou menos contemporâneo ao homem. Está correto ou está incorreto? Vamos ver no diagrama? Perceba, o homem ele surgiu basicamente na mesma época em que surgiu orangotango, gorila, chimpanzé, gibão. Então, essa afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Macacos antropóides, por definição seria animais que parecem com o homem. Vamos usar, vamos usar uma outra árvore filogenética para que possamos demonstrar. Então, temos aqui os antropóides, esses animais, dentre eles temos o homem, chimpanzé, gorila, orangotango. Afirmar que homens primitivos, ou seja, vieram bem antes, que estão extintos, eles descendem de macacos antropóides que estão um tempo posterior, não faz sentido, ok? Então, a afirmativa 2 está incorreta. Agora, a afirmativa 3. Na história evolutiva, os homens e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum? Perceba, nessa árvore filogenética, todas as espécies que foram citadas, elas tiveram um ancestral comum, como se fosse o tronco de uma árvore, e os homens, chimpanzé, gorila, seriam essas folhas que estão acima dessa árvore. Sendo assim, a alternativa 3 parece estar correta. Agora vamos observar a afirmativa 4. Não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e homem. Na verdade, existe relação parentesca genético entre macacos antropóides e homens. Darwin não tinha acesso a essa informação, mas isso foi evidenciado posteriormente com a evolução das pesquisas. Então, a afirmativa 4 não está correta. Sendo assim, analisando a árvore filogenética, você pode concluir que a resposta correta, que seria a 1 e a 3 correta, seria a B, ok? Então, essa foi a questão de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.